Reunião de países europeus confirma o plano de 800 bilhões de euros, Rearm Europe, para a defesa do continente europeu, com Macron, a liderança do continente nesse momento, estabelecendo que Putin é de fato um imperialista revisionista e uma ameaça duradoura para todo o continente europeu. Enquanto isso, Giorgia Meloni, representante da Itália, que é uma aliada do Trump, mas também tenta defender o governo ucraniano, alega que a Ucrânia pode ser defendida pela OTAN, mas sem uma participação efetiva na OTAN. Como que vai funcionar isso, hein? Donald Tusk, que é o chefe de governo da Polônia, se pronuncia alegando que assim como a União Soviética caiu, os russos também cairão. Falar também, galera, sobre o massivo ataque que a Rússia fez contra a Ucrânia, com mais de 200 mísseis e drones, principalmente contra pontos de infraestrutura. E o Trump responde a isso, alegando que sanções pesadas podem ser aplicadas contra Putin, mas ao mesmo tempo garante que ele entende o Putin porque é muito difícil lidar com os ucranianos. Enquanto isso, a gente tem o governo Putin confirmando que quer sim negociar uma eventual paz, guerra Rússia e Ucrânia, só que estabelece algumas condições mínimas, vê exatamente quais são, enquanto Zelensky também confirma reunião na Arábia Saudita semana que vem entre representantes americanos e representantes ucranianos. Será que a paz está próxima? Para finalizar, pessoal, falar também sobre críticas que o Trump faz aos seus aliados, principalmente os aliados da OTAN, falando que quer mudar o funcionamento da organização e criticando agora os japoneses, ou seja, comprando briga com históricos aliados. Brasil realiza um telefonema com representantes do comércio dos Estados Unidos, tentando escapar do tarifaço do Trump, inclusive o Alckmin telefonou ali para o representante comercial dos Estados Unidos, enquanto o Trump garante que também quer renegociar as fronteiras do Canadá, alegando que o Tratado de 1908 não representa os reais anseios dos Estados Unidos. Será que os americanos vão invadir o Canadá? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é também parceiraça aqui do canal e tá te oferecendo, corre galera, porque tá acabando, tá? Eles me deram mais alguns cupons por um limite, assim, muito apertado, a possibilidade de comprar dólares com até 20 centavos de desconto por dólar. Sim, geralmente nas casas de câmbio, corretoras, galera, é muito mais caro as taxas que você paga. Aqui, além das taxas serem menores, você ainda tem 20 centavos de desconto. Se você comprar nos primeiros 15 dias que você abriu a conta na Nômade e no valor de 500 a 2.000 dólares. A Nômade, galera, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, é super simples, super didático. É uma conta, galera, digital, né? Ou seja, você baixa ali pelo aplicativo, já tem acesso, consegue comprar os seus dólares, você utiliza em mais de 180 países, caso vá fazer uma viagem internacional. Eu, por exemplo, adoro o cartão de crédito deles, Nômade Explorer, porque ele vai te dando cashback dolarizado. E ainda tem acesso a uma série de benefícios, hein? Ao Nômade Lounge, consulte ali as condições exclusivas, né? Você vai pagando ali as suas contas e vai ganhando cashback, galera, é sensacional, tá? Então, baixa a Nômade, recomendo bastante para vocês, caso você queira comprar e diversificar um pouco ali os seus investimentos, dolarizar parte da sua carteira, que é a minha escolha pessoal, tanto renda fixa, variável, enfim. Galera, consulta lá o aplicativo que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente teve, galera, Emmanuel Macron, na verdade, todos os líderes europeus, reunidos a pedido de Ursula von der Leyen, que é a representante, né, a presidente da União Europeia, porque ela queria apresentar o plano Rearm Europe. Esse plano, ele prevê gastos acima de 800 bilhões de euros, sendo que parte desses gastos seriam destinados totalmente para a Ucrânia, em uma eventual continuidade da guerra Rússia-Ucrânia, e outra parte seria utilizado para fazer com que os países europeus se rearmassem. Como eu venho trazendo para vocês, a Europa, ela ficou numa situação muito confortável, entre aspas, pós-queda do Muro de Berlim, porque tinha a OTAN como uma espécie de defesa, ou seja, os europeus terceirizaram a sua capacidade defensiva para os Estados Unidos. Poxa, é um aliado, é o país que fez a OTAN em 1949 e não nos abandonará. Aparentemente, não vou falar que os Estados Unidos está abandonando a Europa,
Mas aparentemente existem objetivos diferentes em várias questões políticas e geopolíticas, em porcentagem de gastos militares, se vai ou não defender a Ucrânia, como que vai ser o compartilhamento, por exemplo, de informações. Então, cara, convenhamos que você terceirizar a sua defesa é, no mínimo, assim, problemático, porque você tem que confiar muito no seu parceiro. E eventuais trocas de governos acontecem, com objetivos diferentes. A Europa está percebendo isso e, por isso, anunciou esse plano. Como eu trago para vocês, é necessário? Mais do que com certeza. O grande problema é que, no momento, a Europa está passando por uma estagnação econômica. Então, isso pode levar ao endividamento, isso pode fazer com que haja uma desvalorização do euro, isso pode promover um ajuste fiscal, embora os países europeus prometam que não vai haver o aumento dos impostos, o corte de benefícios sociais, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Ah, não, professor, fica tranquilo, vai sair do fundo europeu. Aí, quem sustenta o fundo europeu? O dinheiro do universo? Não, né? São os países europeus. Ou seja, é dinheiro deles para sustentar eles mesmos. Então, sim, há esse risco. Mas eu diria que ficou confirmado e a Europa, galera, gostei da ideia, né? Vamos nos rearmar. O próprio Emmanuel Macron, por exemplo, que teve alguns embates com Putin, a gente falou bastante. Na própria entrevista, na verdade, o pronunciamento que ele fez na rede social, o Putin falou que ele tinha ali, né, para aprender com os erros do passado, porque o Napoleão também quis invadir o território russo e acabou se dando mal. O Macron deixou muito claro que ele vai rearmar o continente, ou vai liderar esse movimento, que ele vai colocar o escudo nuclear francês a serviço de todos os países da Europa, hoje, de países europeus que de fato têm as suas próprias armas nucleares. É só França e Reino Unido nem na União Europeia está, entende? Então, assim, o Macron deixou à disposição. O Putin falou que não gostou, viu como uma ameaça nuclear, uma chantagem nuclear contra a Rússia e que deveria aprender com os erros de Napoleão. O Macron falou que, na verdade, o Putin, que é um imperialista revisionista e uma ameaça duradoura para todo o continente europeu. Inclusive garantiu que só em 2025 a União Europeia já fornecerá à Ucrânia 30,6 bilhões de euros financiados por ativos russos que foram congelados. Quando foi perguntado como que a Europa veria uma satisfação numa paz entre Rússia e Ucrânia, ele falou que tem que ser uma paz duradoura, porque cessar-fogo não adianta, segundo ele, tá? Sei como que o Putin trai os acordos que assina. Se há um cessar-fogo, não é para fazer uma paz duradoura. O Putin só utilizará isso para retomar a guerra. Ou seja, a relação entre russos e franceses está nos piores patamares possíveis. Sergei Lavrov criticou, o Peskov, que é o porta-voz, também criticou, né? Ou seja, a relação está péssima entre os dois. A Giorgia Meloni, que a gente sabe, é uma aliada, né, do regime MAGA ali do Trump, Make America Great Again, também pertence a essa direita, inclusive muito elogiada pelo Elon Musk, mas não concorda exatamente com as prerrogativas do Trump em relação à guerra Rússia-Ucrânia e defende bastante os ucranianos. Ela fez uma proposta que eu diria que não será aceita pelos russos, tá? Mas é uma proposta, entre aspas, inovadora. O que ela fala? Bom, a grande reclamação da Ucrânia, que não quer assinar algum tipo de tratado, algum tipo de acordo para acabar com a guerra, é que não há garantias de segurança. Os Estados Unidos falam que a garantia de segurança é a atuação de empresas americanas no solo ucraniano que evitaria que a Rússia realizasse ataques. E que, além de tudo, Putin trai acordos com Obama, Biden, que são presidentes fracos, segundo Trump. Com Trump não haveria nenhum tipo de traição porque ele confia no Putin. Falou essas palavras várias vezes, tá? Acho que a Giorgia Meloni não concorda muito também. E a Giorgia Meloni colocou que uma solução seria fazer com que, após o cessar-fogo, após o acordo de paz, a Ucrânia não entrasse para a OTAN, mas fizesse parte do artigo 5º da Constituição da OTAN. O artigo 5º é o mais importante. Ele fala que qualquer país que for atacado por um membro terceiro à organização pode convocar os outros países e os outros países deveriam, né, proteger o país que foi atacado. Será que os Estados Unidos e a Rússia concordam com essa medida? Cara, na prática, é como se fosse pertencer à OTAN, né? Então não acho que a Rússia adore, né, ou concorde aí com essa ideia, entre aspas, inovadora da Giorgia Meloni. Mas eu sempre trago para vocês também que existe um país que talvez seja o que mais se reforçou, o que mais está preocupado, até pelo passado histórico, o Pacto de Varsóvia, chamado Pacto de Varsóvia, capital da Polônia. Não é à toa, durante a Guerra Fria, tinha uma ligação muito forte ali com os soviéticos, com o lado oriental do continente europeu.
A Polônia, ela vem gastando muito no setor de defesa. O ano passado, por exemplo, a gente teve gastos nas quase de 4,1% do PIB, a OTAN obriga no mínimo 2%, ou seja, a Polônia mais do que dobrou o mínimo que seria gasto, e a previsão para esse ano é de 4,7% de porcentagem do PIB, ou seja, gastos também gigantescos. O Donald Tusk, que é o chefe de governo, saiu da reunião falando que a guerra e a incerteza do Putin deixou a Europa sem escolha. A Europa vai ter que estar pronta para uma corrida e a Rússia perderá, assim como também a União Soviética perdeu. Inclusive, ele apresentou uma série de planos para o futuro da Polônia. Lembrando que, geograficamente, Rússia, Ucrânia, Polônia. Dos países da OTAN, os que demonstram, claro, a maior preocupação, até de novo pelo passado histórico, Polônia e os países bálticos, né? Pois bem, e a Romênia também vai por uma questão de proximidade, talvez. Na minha concepção, os que mais representam eventuais riscos não são sem os membros da OTAN, não acho que o Putin se atreveria a atacar eles. Mas sim Moldávia e Geórgia deveriam demonstrar maiores preocupações, né? Uma eventual agressão russa no futuro. Mas enfim, o Donald Tusk, pessoal, garantiu, por exemplo, que todos os homens adultos, eles serão treinados, não especificou ainda os detalhes de como será esse treinamento, enfim, mas serão treinados para uma eventual guerra contra os russos. Ele está considerando sair de acordos importantes militares que a Polônia faz parte, como, por exemplo, a questão das minas terrestres, abandonar a Convenção de Minas Terrestres e também abandonar a proibição de utilização de munições de fragmentação, as bombas cluster, né? Ou seja, as munições ali, as bombas de fragmentação, a Polônia também poderia utilizar. Além disso, pretende fazer, junto ao governo polonês, e aparentemente já é consenso, colocar um limite mínimo obrigatório de 4% do PIB de gastos em defesa. Ou seja, a Polônia quer, talvez um país europeu com maior vontade disso, se tornar uma grande referência militar próxima ali da Rússia, até para um eventual elemento de dissuasão e contenção dos russos no futuro. Inclusive divulga no perfil da chancelaria do primeiro-ministro da Polônia que a Polônia está buscando as capacidades mais avançadas, incluindo armas nucleares modernas e não convencionais, alegando que é uma corrida séria, né, mas não uma corrida de ataque, e sim de defesa. Ou seja, a Polônia, de todos os países, junto aos países bálticos, está levando muito a sério essa corrida armamentista do continente europeu, inclusive com armas nucleares. Como a gente teve, e eu venho trazendo para vocês, né, talvez mais importante do que cortar o financiamento que o Trump cortou em relação ao Zelensky, foi cortar a comunicação, a inteligência, a informação, os dados de satélite para os ucranianos, porque eles são muito sensíveis para você ter acesso a onde que estão os pontos militares mais importantes, inclusive fazer ali, não previsões, né, mas conseguir saber exatamente de onde que estão vindo os mísseis, os disparos, os foguetes, os drones, isso é essencial para uma guerra tão moderna como a guerra contemporânea. E os Estados Unidos cortaram o acesso a essa informação. A Rússia, que não é besta nem nada no sentido bélico da questão, no sentido militar, óbvio que realizou ataques. E realizou ataques com mais de 200 mísseis e drones que pegaram em vários pontos de infraestrutura, principalmente de saneamento e infraestrutura energética. Pela primeira vez, a gente teve os caças Mirage 2000, caças franceses, que foram utilizados para defender, né, e interceptar esses mísseis, e também os caças F-16, que, lembrando, são caças americanos. Será que os Estados Unidos ainda concorda em fazer com que os países europeus cedam caças F-16 para a Ucrânia? Tá tudo em aberto, os Estados Unidos não falou sobre esse assunto, entende? A gente teve, pessoal, o Zelensky. Isso foi, né, esse ataque, ele aconteceu logo depois que o Zelensky ele confirmou as suas intenções de fazer uma negociação com os Estados Unidos, na verdade, possivelmente não ele, né, mas representantes da Ucrânia e representantes dos Estados Unidos na Arábia Saudita. O Trump fará uma visita na Arábia Saudita e o Zelensky também fará a visita à Arábia Saudita. Possivelmente não para negociações entre os dois, né, melhor não gerar tanto climão de novo, mas para outras questões aí específicas de cada um dos países. Os representantes farão possivelmente uma reunião para deliberar alguns pontos importantes. E, inclusive, o próprio Putin, ele também confirmou, depois que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, que o Trump considerou aplicar mais sanções por conta do ataque que ele fez contra a Ucrânia, o Putin até confirmou que ele também está disposto a negociar, mandou um recado oficial, a gente quer negociar com o Zelensky, e, inclusive, estamos até dispostos a fazer algumas concessões. Quais são essas concessões?
não foi explicado, mas o Putin deixou bem claro que ele concorda em ter uma espécie de missão de paz, ou seja, territórios russos ficarão com os russos, territórios que hoje estão com a Ucrânia talvez ficarão com a Ucrânia, como fica, por exemplo, alguns territórios, como o território que a Ucrânia invadiu, por exemplo, dos russos. Não sabe ainda, né, o que vai acontecer, se a Ucrânia vai devolver, se vai ter uma negociação, se vai ser utilizado como moeda de troca, a gente não sabe. Mas a Rússia garantiu que essas forças de paz, elas vão ser limitadas e definidas pela Rússia. Não é qualquer país que poderá fazer parte dessas forças de paz, e a Rússia está disposta a compartilhar ou a permitir que países considerados neutros. E aí, cito para vocês que o Brasil pode fazer parte, como já foi até considerado pelos Estados Unidos. Forças neutras possam atuar nessa zona tampão entre o território russo e o território que seria ucraniano. Será que a Europa concorda com isso? Penso eu que não. Pô, cara, a Giorgia Meloni fala em a OTAN proteger a Ucrânia no eventual acordo de paz e o Putin não quer nem a presença de tropas da OTAN, né? Ou seja, tropas europeias também. Não acho que esteja tão próximo assim de algum tipo de acordo. Mas vamos ver o que vai sair da negociação. Quando os Estados Unidos souberam que o Putin realizou esse ataque massivo aí contra os ucranianos, até porque, de novo, os Estados Unidos cortou a inteligência. Se você pegar, por exemplo, os mísseis, a capacidade Patriot, por exemplo, dos ucranianos, a própria CNN relatou que isso está acabando e os americanos vão ter que ceder. Será que foi um teste dos russos para saber até onde vai a capacidade ucraniana sem a defesa dos Estados Unidos? Muito possivelmente sim, tá? Inclusive a Rússia falou que atingiu todos os objetivos, que não atacou civis, atacou pontos de infraestrutura militar, e a Ucrânia fala que não. Na verdade, a Rússia está utilizando o inverno como arma de guerra, porque se você ataca pontos de geração de energia no inverno do continente europeu, ainda mais na Ucrânia, é óbvio que isso gera também perdas para os civis. Quando o Trump ele percebeu que o Putin tinha realizado o ataque, ele colocou ali na sua rede social: com base no fato de que a Rússia está batendo na Ucrânia no campo de batalha, estou considerando sanções e tarifas em larga escala enquanto não ocorrer um cessar-fogo e um acordo de paz. Por favor, Ucrânia e Rússia, sentem-se à mesa antes que seja tarde demais. Isso pode virar uma terceira guerra e os europeus não sabem como acabar com essa guerra. Mas eu, Estados Unidos, claro, sei. Ou seja, ele que vinha pedindo para o Departamento de Defesa, para o Departamento do Tesouro, todos os departamentos ali, promoverem o levantamento das sanções, agora com os ataques que os russos fizeram com mais de 200 drones e mísseis, levantou algum tipo de pulga atrás da orelha. O professor quer dizer então que agora o Trump ele vai fazer as sanções contra a Rússia por conta dos ataques? Então, ele deu um pronunciamento inesperado na Casa Branca e já mudou de opinião. Cara, de verdade, é até difícil gravar vídeo de geopolítica para vocês, porque ontem eu falava, por exemplo, que o Trump tá vendo ali, galera, com seus secretários levantar sanções. Aí depois a Rússia realizou agora vai voltar as sanções. Aí se eu não tivesse visto o pronunciamento da Casa Branca, que aconteceu pouco antes de eu gravar para vocês, eu já traria informações, entre aspas, desatualizadas, ou seja, uma foto do momento, né? O Trump ele é muito volúvel nas suas falas. Mas ele deixou bem claro, por exemplo, que quando foi perguntado, poxa, mas o Trump, você ainda confia na paz? Olha o que o Putin está fazendo, ele atacou o território ucraniano. Ele falou assim, é claro que eu confio. O Putin, inclusive, falou para mim que está disposto a fazer a paz. É que é muito difícil lidar com os ucranianos e eu estou percebendo isso agora. Ele ainda, pessoal, deixou bem claro que o Putin será mais generoso até do que deveria ser, porque ele está disposto a ter o fim da guerra. O que é ser mais generoso do que deveria ser? Porque, de novo, o que o Putin considera para fazer algum tipo de processo de paz? A desnazi da Ucrânia, que seria a saída do Zelensky, segundo os princípios do Putin, é uma coisa que, convenhamos, o Trump também quer, está até negociando com a oposição possíveis eleições. O Elon Musk fala que se tiver eleições, o Zelensky vai ser derrotado com uma derrota avassaladora. Todos os territórios ficarem sob controle da Rússia e que a Ucrânia não pertence à OTAN, além, claro, do levantamento do fim de todas as sanções. Será que algum desses 4 pontos o Putin está disposto a abrir mão? Será que será a instalação dessas forças de paz que o Putin falou, só que sem a presença de europeus? Isso não é exatamente abrir mão e ser mais bonzinho do que desejava, né? Forças de paz chinesa, forças de paz eventualmente brasileiras, não representam, claro, um perigo para os russos. O que será que o Trump quis dizer com isso, hein, galera? Fato é que o Trump, ele tá bem chateado, vamos colocar assim, com as condições da OTAN. Inclusive, ontem, aproveitou para fazer uma série de críticas à organização. E mais uma vez falou,
Não é que a OTAN seja uma má ideia. A grande questão é que se a gente pegar hoje os Estados Unidos sendo atacado, será que algum país europeu defenderia os Estados Unidos? E nem por questão ideológica, mas muito mais por questão de capacidade militar, já que vários deles não defendem a organização. Não mantém, perdão, gastos mínimos ali no setor militar. Inclusive o Trump está considerando mudar a Constituição da OTAN, ou seja, tirar o artigo 5º, ou seja, sem a obrigatoriedade de defesa. Na prática, seria um grupo que compartilha equipamentos, que faz venda e compra de maneira mais facilitada, enfim, mas sem a presença ali do principal artigo da OTAN, que seria a questão dessa defesa mútua tão alardeada pelos Estados Unidos em 1949 durante toda a Guerra Fria. O mundo agora é outro, o Trump considera também que não faz mais sentido manter essa defesa conjunta de todos os membros da OTAN, principalmente aqueles que não gastam o mínimo de 2%, que hoje são 9 dos 32 países. E aí, pessoal, meio que assim, do nada, inclusive gerando preocupações ao Japão, ele atacou os japoneses, e inclusive o Japão. Por que existe um acordo militar com os japoneses? A gente gasta um monte de dinheiro, a gente financia a indústria deles, qual que é a retribuição que eles dão pra gente? Galera, de verdade, parte do território japonês foi inclusive cedido na forma de bases militares, e existem milhares de militares americanos ali instalados, realizando treinamentos, enfim, numa posição super estratégica na região do Índico-Pacífico, próximo inclusive aos principais inimigos americanos, que são os chineses. Os japoneses, acho, né, com Shigeru Ishiba, que está tentando fazer uma reindustrialização, rearmamento do país, mostrou uma certa preocupação e pode usar isso até como uma espécie de combustível para, de fato, gastar mais do setor de defesa, né, do setor do seu PIB ali, na parte da defesa. Ou seja, é o Trump comprando inimizades com quase o mundo inteiro, em relação a tarifas, enfim. Até o Brasil, galera. O Brasil, por exemplo, que é sempre o país que quer negociar, o Brasil meio em cima do muro, já antecipando que várias sanções podem ser aplicadas ao Brasil nas tarifas de reciprocidade, nós tivemos o Mauro Vieira conversando com o telefone com o representante dos Estados Unidos e ontem o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, falando com Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio dos Estados Unidos. Basicamente perguntando os Estados Unidos... O Trump, ele sempre cita como exemplo de países que colocam taxas abusivas, enfim, Índia, China, Brasil. Só que a gente sabe que o Brasil, ele coloca taxas maiores porque a gente está na condição de país emergente. A própria OMC, que lembrando dos Estados Unidos, o pessoal nem respeita muito, convenhamos, tá? Definiu que países emergentes podem seguir essa regra. Vocês realmente vão taxar a gente? Poxa, vocês são o nosso segundo maior parceiro comercial. A balança comercial Estados Unidos e Brasil, na casa de 80 bilhões, tem um superávit para os Estados Unidos na casa de 200 milhões de dólares. Ou seja, é um valor que não é, nossa, meu Deus, mas é um superávit aí para os Estados Unidos. Mesmo assim, haverá essas taxas? O que ficou definido é que novas rodadas de conversas acontecerão até o dia 2 de abril, que é quando o Trump promete colocar essas taxas em vigor. Lembrando que ele falou no pronunciamento que ele não vai colocar no dia 1º de abril porque é o dia da mentira. Então os países achariam que é mentira as taxas. Ele vai colocar no dia 2 de abril essas tarifas recíprocas. Ele, deixando bem claro, tá? Suspendeu algumas do Canadá e do México por conta do UNSCA, que é um bloco econômico, né, que eu citei para vocês. Mas em relação ao Canadá, algumas falas estão preocupando mais do que deveriam. Eu lembro que eu fiz aqui com vocês, galera. Eu estava aqui, né, quando tudo aconteceu. Quando o Trump falou pela primeira vez que ele queria anexar o Canadá, que o Canadá seria o 51º estado americano, eu confesso que eu falei, pô, deve ser algum tipo de brincadeira. As próprias pessoas que estavam próximas, foi na mansão Mar-a-Lago, né, na Flórida lá, que o Justin Trudeau estava. As pessoas próximas também levaram na brincadeira. De repente o Trump não riu, a coisa ficou séria. Aí ele começou a postar no seu X, ou no seu Truth Social, né, enfim, nas redes sociais, fotinho fincando a bandeira dos Estados Unidos no Canadá, falando que o Justin Trudeau era um governador e tal. E olha que coisa maluca, galera. Isso vem aumentando tanto a retórica dos Estados Unidos que até os Liberals, que é o partido do Justin Trudeau, que com certeza ia perder nas eleições do segundo semestre de 2025 para os conservadores, os caras estão empatando agora na pesquisa eleitoral. Sabe por quê? O Justin Trudeau, ele era visto como um presidente com a pauta woke muito forte, que está um pouco fora de moda no Canadá, nesse momento político, e também um presidente muito frágil, um presidente que deixou uma crise econômica começar a se instalar no Canadá, que não demonstrava força nas negociações geopolíticas.
E ele, pelo menos agora, está combatendo fortemente o Trump. Ele está se aproveitando desse momento em que o Trump está falando em anexação do Canadá e está vindo, não, a gente não vai aceitar. Vocês vão taxar a gente taxa de volta. O Canadá vai sofrer? Vai, mas a gente tem que responder às medidas aí desse imperialismo econômico do Trump, entende? E isso vem retomando um certo nacionalismo dos canadenses. Já passei para vocês, pô, a gente teve jogo da NBA do Toronto Raptors, por exemplo, que o hino dos Estados Unidos foi vaiado, não exatamente pelo outro time, mas porque os Estados Unidos representa hoje uma tentativa de boicote à economia canadense. Mesma coisa em jogos de hóquei, entende? Produtos americanos sendo colocados ali, coisinhas, olha, isso aqui é dos Estados Unidos, não comprem, boicotem. Então até o Justin Trudeau vem aumentando sua popularidade. Mas agora foi longe. O Justin Trudeau fez uma conversa telefônica com o Trump que pretendia renegociar ali as taxas. O Trump, de repente, mudou de assunto e começou a falar sobre a possibilidade de rever o acordo de demarcação de fronteiras Estados Unidos e Canadá de 1908. E, inclusive, rever também o compartilhamento de rios e lagos que fazem a fronteira Estados Unidos e Canadá. A gente teve uma série de conflitos, uma série de tentativas dos Estados Unidos de tomar aqueles territórios e o Canadá também, claro, né? Em 1908, começo do século XX, isso foi resolvido com um tratado assinado. Pelo menos tinha sido resolvido. O Trump não concorda mais e quer renegociar essas questões. Ao mesmo tempo, ameaça expulsar o Canadá dos chamados Five Eyes, que são 5 países que compartilham dados sensíveis de inteligência, e até sair também de acordos militares de fiscalização da América do Norte, exceto no México, né? Acordos militares entre Estados Unidos e Canadá, de proteção de fronteira, de vistorias com imagem de satélite, de defesa em relação a possíveis ataques. Cara, o Canadá, ele é um grande parceiro geopolítico e econômico dos Estados Unidos. Isso está sendo enfraquecido. A própria ministra dos Negócios do Canadá colocou que a intenção do Trump é enfraquecer e depois invadir o Canadá. Será mesmo, galera, que o Trump tem esses anseios? Porque se for para colocar um governo mais aliado, não está dando certo. O Trudeau está aumentando a popularidade. A ideia é estrangular a economia canadense até que eles estejam tão frágeis e o povo canadense se volte em favor dos Estados Unidos, também não está dando certo, porque o Canadá está se voltando contra o Estado americano, hein? Qual será que é a ideia do Trump em querer agora renegociar as fronteiras do Canadá? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.